Vai chegando nessa altura da história, menino, eu vou ficando ansiosa. Bora pro capítulo 15. Outra semana se foi e a cada dia me aproximo mais da saúde e da primavera. Já ouvi toda a história dos meus vizinhos em várias sessões, sempre que a governanta conseguia algum tempo livre entre os seus afazeres mais importantes. Vou continuar a contá-la com as suas próprias palavras, só um pouco mais condensada. De modo geral, ela é uma narradora imparcial e não creio que possa melhorar o seu estilo. Continuou a senhora Dean. Naquela noite, na própria noite da minha visita ao Morro dos Ventos Uivantes, eu soube tão bem como se tivesse visto que o Sr. Heathcliff estava na granja. Evitei ir lá fora, pois ainda estava com a carta dele no bolso e não queria mais ser ameaçada ou importunada. Tinha resolvido não entregá-la até que meu patrão estivesse fora, pois não podia prever como aquilo afetaria Catherine. A consequência foi que não lhe entreguei a carta antes de decorrido 3 dias. O quarto dia era um domingo e eu a levei ao quarto dela depois que a família foi para a igreja. Um criado ficara para me ajudar a cuidar da casa e nós geralmente tínhamos o costume de fechar as portas durante as horas do serviço religioso. Naquele dia, porém, o tempo estava tão quente e agradável que as deixei escancaradas. Para cumprir minha promessa e sabendo quem estava para chegar, disse ao criado que a patroa desejava muito comer algumas laranjas e que ele devia correr até o vilarejo e comprar algumas para serem pagas na manhã seguinte. Ele partiu e eu subi para o quarto. Como sempre, a senhora Linton estava sentada junto à janela aberta, trajando um vestido branco solto e um chale leve sobre os ombros. Seus cabelos espessos e longos haviam sido parcialmente cortados no início da doença. Agora ela usava um penteado com simplicidade em cachos que caíam sobre a testa e o pescoço. A sua aparência mudara muito, como eu dissera a Heathcliff, mas quando estava calma, havia uma beleza sobrenatural naquela mudança. O brilho dos olhos fora substituído por uma suavidade sonhadora e melancólica. Já não davam a impressão de olhar os objetos ao seu redor, mas pareciam olhar para longe, muito longe, talvez além deste mundo. E a palidez do rosto, seu aspecto desfigurado, havia desaparecido quando recuperou peso, e a expressão estranha que traía o seu estado mental, embora sugerissem de modo doloroso a sua causa, aumentavam o interesse comovedor que ela despertava. Para mim, porém, como para qualquer pessoa que a visse, creio, desmentiam as mais tangíveis provas de convalescença e a marcavam como alguém destinada a morrer. Havia um livro aberto no peitoril da janela próxima e uma brisa quase imperceptível agitava-lhe as páginas de vez em quando. Creio que fora Linton quem o pusera ali, pois ela nunca tentara distrair-se com livros ou com qualquer outra ocupação. E ele passava horas tentando atrair-lhe atenção para algum assunto que outrora a divertira. Ela tinha consciência dos esforços do marido e, quando estava melhor, com humor, suportava-os serenamente, só demonstrando a sua inutilidade por um suspiro aborrecido de vez em quando, e afinal o detinha com os mais tristes sorrisos e beijos. Outras vezes se virava, irritada, escondia o rosto nas mãos e até mesmo o empurrava, zangada. Ele, então, tomava o cuidado de deixá-la só, pois tinha certeza de não estar fazendo bem algum. Os sinos da capela de Gimmerton ainda estavam tocando e se podia ouvir o murmúrio suave das águas do regato que corria cheio no vale. Era um doce substituto para o murmúrio da folhagem de verão, agora ausente, e que abafava a música das águas em torno da granja quando a folhagem estava verde. No Morro dos Ventos Uivantes sempre se ouvia esse som nos dias calmos que se seguiam a um grande degelo ou a um período de chuvas. E era no Morro dos Ventos Uivantes que Catherine devia estar pensando, enquanto ouvia, se é que pensava ou ouvia alguma coisa. Mas tinha aquele olhar vago e distante que mencionei antes, que não expressava o reconhecimento de qualquer coisa material, fosse pela vista ou pelo ouvido. Há uma carta para a senhora Linton, eu disse, colocando gentilmente na mão que repousava sobre o joelho. Tem que lê-la agora, pois preciso da resposta. Posso quebrar o lacre? Sim, respondeu ela, sem mudar a direção do olhar. Eu a abri. Era muito curta. Agora leia, senhora. Ela afastou a mão e a carta caiu. Voltei a colocar-lhe a carta no colo e fiquei esperando até que decidisse baixar os olhos. Aquele movimento demorava tanto, porém, que afinal insisti. Quer que eu leia, senhora? É de Heathcliff. Ela teve um sobressalto. Houve um brilho de entendimento ainda confuso, como se ela lutasse para organizar as ideias.
Pegou a carta e pareceu que a lia. Quando chegou à assinatura, porém, suspirou. Mesmo assim, achei que ela não tinha entendido o significado, pois quando quis saber qual era a resposta, ela apenas apontou para o nome e me olhou com triste e interrogativa ansiedade. Bem, ele deseja vê-la, disse eu, adivinhando a necessidade de um intérprete. Está no jardim nesse momento, ansioso por saber que resposta devo lhe dar. Enquanto falava, vi um grande cão estendido na grama ensolarada lá embaixo levantar as orelhas como se fosse latir. Depois as abaixou e abanou a cauda, anunciando que se aproximava alguém que não lhe era estranho. A Sra. Linton se debruçou na janela e escutou, contendo a respiração. No minuto seguinte, ouviu-se um passo atravessando o vestíbulo. A casa aberta era muito tentadora para que Heathcliff resistisse a entrar. De certo, supôs que eu decidira não cumprir a promessa e resolvera confiar na própria audácia. Em tensa ansiedade, Catherine olhava para a porta do quarto. Ele não bateu na porta certa de imediato e Catherine me fez sinal para deixá-lo entrar. Mas Heathcliff descobriu o quarto antes que eu pudesse alcançar a porta. Com uma ou duas passadas, chegou ao lado de Catherine e a tomou nos braços. Ele não falou nem afrouxou o abraço durante uns 5 minutos, e naquele espaço de tempo, acho que lhe deu mais beijos do que jamais havia dado antes em toda a sua vida. Mas fora a minha patroa que o beijara primeiro. Vi claramente que ele mal podia suportar olhá-la nos olhos, oprimido pela dor. No momento em que a viu, de certo teve a mesma convicção que eu tinha, de que não havia qualquer perspectiva de recuperação. Ela estava fadada a morrer. Isso era certo. Oh, Cathy, oh, minha vida, como posso suportar isso? Foi a primeira frase que disse sem tentar disfarçar o desespero. E agora olhava com tanta intensidade que pensei que a própria força daquele olhar lhe encheria os olhos de lágrimas. Mas os olhos queimavam de angústia e as lágrimas não vieram. O que foi agora? Disse Catherine, inclinando-se de repente para trás e devolvendo-lhe o olhar com expressão sombria. Seu estado de espírito era um simples catavento, mudando a todo momento conforme os seus caprichos. Você e Edgar despedaçaram meu coração, Heathcliff, e os dois vieram lamentar-se junto a mim, como se fossem dignos de pena. Não terei pena de você, não espere isso de mim. Você me matou, e gostou disso, eu acho. Como você é forte. Quantos anos pretende viver depois que eu me for? Heathcliff tinha se ajoelhado para abraçá-la e tentou levantar-se, mas ela o segurou pelos cabelos e o manteve preso. Gostaria de poder segurá-lo, continuou ela, num tom amargo, até que estivéssemos ambos mortos. Não me importa o que tenha sofrido, pouco me importam os seus sofrimentos. Por que não deveria sofrer? Eu sofro? Vai me esquecer? Vai ficar feliz quando eu estiver debaixo da terra? Vai dizer daqui a 20 anos, este é o túmulo de Catherine Earnshaw. Eu a amei por muito tempo e sofri muito quando a perdi, mas já passou. Amei muitas outras desde então, e meus filhos me são mais queridos do que ela foi. E agora que morro, não estou feliz porque irei encontrá-la, mas estou triste por deixá-los. Vai dizer isso, Heathcliff? Não me torture até que eu fique tão louco quanto você, exclamou ele, libertando a cabeça e rangendo os dentes. Para um espectador desavisado, os dois formavam um quadro estranho e terrível. Catherine tinha razão em supor que o céu lhe seria uma terra de exílio, a menos que, com seu corpo mortal, também fosse banido seu caráter moral. Naquele momento, mostrava uma sede selvagem de vingança nas faces lívidas, nos lábios enxângues e no brilho dos olhos. Entre os dedos fechados, segurava um pouco dos cabelos que agarrara. Quanto a Heathcliff, ao levantar-se com uma das mãos, agarrara-lhe o braço com a outra. Quando soltou, vi distinguir com clareza 4 manchas azuis na pele branca de Catherine. A reserva de gentilezas de Heathcliff era muito imprópria para fazer frente à sua condição de saúde. Será que está possuída pelo demônio? Continuou ele, de modo selvagem. Para falar comigo dessa maneira quando está morrendo? Você se dá conta de que todas essas palavras ficarão marcadas a ferro na minha memória e continuarão a corroer-me eternamente depois que você me deixar? E sabe que está mentindo quando diz que eu a matei. E também sabe, Catherine, que posso esquecer da minha própria existência antes de me esquecer de você. Não basta o seu egoísmo infernal saber que estarei me debatendo nos tormentos do inferno enquanto você já estará em paz? Não estarei em paz, gemeu Catherine, recordando a sua condição de fraqueza com a palpitação violenta e desigual do coração que, sob esse excesso de agitação, batia-lhe visível e audivelmente. Não disse mais nada até que a exaltação passou. Então continuou de modo mais amável. Não estou lhe desejando um tormento maior do que o meu, Heathcliff.
Só desejo que nunca nos separemos, e se alguma palavra minha vier a angustiá-lo no futuro, pense que eu sinto a mesma angústia debaixo da terra e por amor a mim perdoe-me. Vem cá, ajoelhe-se outra vez. Nunca na sua vida você me feriu, mas se alimentar essa raiva, isso lhe será pior que a lembrança das minhas duras palavras. Não vai vir aqui de novo? Venha! Heathcliff foi até o espaldar da cadeira de Catherine, inclinou-se sobre ela, mas não tanto que ela pudesse ver-lhe o rosto, que estava lívido de emoção. Ela virou-se para olhá-lo, mas ele não permitiu. Voltou-se de repente e andou até a lareira, onde ficou de pé, silencioso, de costas para nós. O olhar desconfiado da Sra. Linton seguiu. Cada movimento despertava um novo sentimento. Depois de uma pausa de um olhar prolongado, ela voltou a falar, dirigindo-se a mim num tom de indignada decepção. Oh, você está vendo, Nelly? Ele não se compadece, um só momento, nem para me arrancar do túmulo. É assim que sou amada. Bem, não importa. Esse não é o meu Heathcliff. E ao meu ainda amarei, e o levarei comigo, pois está na minha alma. E, acrescentou pensativa, a coisa que mais me aborrece é esta prisão estilhaçada, afinal de contas. Estou cansada de ficar presa aqui. Anseio por me libertar e viver nesse mundo glorioso, e lá ficar para sempre. Não quero vê-lo de modo vago através das lágrimas ou ansiar por ele confinada num coração cheio de dor, mas quero estar nele de verdade, fazer parte dele. Nelly, você acha que é melhor e mais afortunada do que eu, pois a sua saúde e força estão intactas. Sente pena de mim, mas muito em breve isso irá mudar. Eu é que sentirei pena de você. Estarei incomparavelmente além e acima de todos vocês, e me admira que ele não queira estar perto de mim. E então continuou para si mesma. Pensei que ele quisesse isso. Heathcliff, querido, você não deveria estar triste agora. Venha até aqui, Heathcliff. Na sua ansiedade, Catherine levantou-se e apoiou no braço da cadeira. Diante daquele apelo veemente, ele se virou, parecendo absolutamente desesperado. Seus olhos grandes e molhados brilhavam intensos sobre ela. O peito sacudia-se em convulsão. Num momento, estavam separados e mal vi como se abraçaram. Catherine adiantou-se e ele a pegou. Logo estavam presos num abraço do qual eu achei que minha patroa nunca sairia viva. Na verdade, aos meus olhos, ela já parecia insensível. Ele se atirou com ela na cadeira mais próxima e quando me aproximei ansiosa a fim de verificar se ela desmaiara, ele grunhiu para mim, espumando como um cachorro raivoso, apertando-a com ávido ciúme. Senti como se não estivesse diante de uma criatura da minha própria espécie. Pareceu-me que ele não compreendera quando lhe falei. Então fiquei de pé, calada, num estado de grande perplexidade. Naquele momento, Catherine fez um movimento que me aliviou um pouco. Levantou a mão para rodear-lhe a nuca e encostou o rosto no dele. Heathcliff, em retorno, cobriu-lhe o rosto de carícias frenéticas, dizendo impetuosamente: Agora você está mostrando o quanto foi cruel. Cruel e falsa. Por que me desprezou? Por que traiu seu próprio coração, Cathy? Não tenho nenhuma palavra de consolo para lhe oferecer. Você bem merece sofrer. Você mesma se matou. Sim, pode me beijar e chorar e também arrancar-me beijos e lágrimas, mas eles vão destruí-la. Serão a sua maldição. Você me amava, Cathy. Que direito tinha de me deixar? Que direito? Me responda. Só por uma pobre fantasia que nutriu por Linton? Porque nada teria nos separados, nem a infelicidade, nem a degradação, nem a morte, nem praga nenhuma mandada por Deus ou Satanás. Mas você, por sua própria vontade, nos separou. Eu não parti o seu coração, você o fez. E partindo o seu coração, partiu o meu também. Pior para mim, se sou forte. Por acaso quero viver? Que tipo de vida terei quando você... Oh Deus, você gostaria de viver com a sua alma enterrada na sepultura? Deixe-me em paz, soluçou Catherine. Se agi errado, agora estou morrendo por causa disso. E já é o bastante. Você também me abandonou, mas não censuro. Eu perdoo. Perdoe-me também. É duro perdoar olhando para esses olhos, sentindo essas mãos enfraquecidas, respondeu ele. Me beije outra vez, Cathy, e não permita que eu veja os seus olhos. Eu perdoo o que me fez. Amo quem me matou. Mas e quanto à sua morte? Como eu poderia perdoar? Ficaram em silêncio, as faces escondidas uma contra a outra, banhada pelas lágrimas um do outro. Pelo menos eu suponho que ambos choravam, pois Heathcliff parecia capaz de chorar numa grande ocasião como aquela. Enquanto isso, eu começava a ficar muito aflita. A tarde avançava depressa, o criado que eu mandara ao vilarejo já retornara,
e sob o brilho do sol poente no vale podia distinguir uma multidão compacta saindo da capela de Gimmerton. O serviço religioso já terminou, anunciei. O patrão estará aqui dentro de meia hora. Heathcliff resmungou uma praga e apertou Catherine mais forte contra si. Ela não se moveu. Pouco depois, avistei um grupo de criados passando pela estrada em direção à entrada da cozinha. O Sr. Linton não estava muito distante. Ele mesmo abriu o portão e caminhou devagar, provavelmente desfrutando daquela linda tarde, cuja atmosfera suave lembrava o verão. Ele acaba de chegar agora, exclamei. Pelo amor de Deus, desça rápido. Não vai encontrar ninguém na escadaria da frente. Corra e se esconda entre as árvores até que ele esteja aqui dentro. Eu tenho que ir, Cathy, disse Heathcliff, tentando se libertar dos braços da companheira. Mas se eu viver, vou vê-la outra vez antes que durma. Não me afastarei nem 5 metros da sua janela. Você não deve ir, respondeu ela, segurando-o com tanta firmeza quanto permitiam as suas forças. Você não deve, eu estou dizendo, só por 1 hora, ele implorou seriamente. Nem por 1 minuto, respondeu ela. Eu tenho que ir. Linton estará aqui num instante, insistiu o intruso, alarmado. Ele tentou se levantar e soltar-se dos dedos que o prendiam naquele momento, mas ela os apertou de novo, ofegante. Havia no seu rosto uma resolução louca. Não! Gritou ela. Oh, não, não, não vá! É a última vez. Edgar não vai nos fazer mal. Heathcliff, eu vou morrer. Eu vou morrer. Maldito tolo. Aí está ele, gritou Heathcliff, afundando na cadeira. Calma, minha querida, calma, calma, Catherine. Eu ficarei. Se ele atirar em mim agora, morro com uma bênção nos lábios. E então se abraçaram outra vez. Ouvi meu patrão subindo a escada. Um suor frio escorria pela minha testa. Estava aterrorizada. O senhor vai escutar os delírios dela? Disse eu exaltada. Ela não sabe o que diz. Vai arruiná-la só porque ela não tem juízo para cuidar de si? Levante-se, pode se soltar a qualquer momento. Esse é o ato mais diabólico que já cometeu. Estamos todos arruinados. Patrão, patroa e criada. Eu torcia as mãos e gritava. O Sr. Linton apressou o passo ao ouvir o barulho. No meio da agitação que me dominava, fiquei satisfeita ao ver que os braços de Catherine caíram inertes e sua cabeça descaía. Desmaiou ou então morreu, pensei. Tanto melhor. É muito melhor que esteja morta do que ficar com um fardo trazendo miséria a todos que a cercam. Edgar saltou sobre o visitante indesejado, lívido de surpresa e fúria. Não sei dizer o que pretendia fazer. Heathcliff, porém, impediu qualquer gesto de uma vez, colocando-lhe nos braços a forma inanimada e quase sem vida. Olhe, disse ele. A menos que seja um demônio, ajude-a primeiro. Depois pode se entender comigo. Caminhou até o salão e sentou-se. O Sr. Linton chamou-me e, a duras penas, depois de tentar vários recursos, conseguimos restabelecer-lhe os sentidos. Mas Catherine estava delirando. Suspirava, gemia e não reconhecia ninguém. Edgar, ansioso por causa dela, esqueceu do odiado amigo da esposa, mas eu não esqueci. Na primeira oportunidade, fui até ele e pedi que partisse. Afirmei que Catherine estava melhor e que pela manhã lhe daria notícias de como ela passara a noite. Não me recuso a sair da casa, respondeu ele, mas ficarei no jardim. E nele não se esqueça de manter a sua palavra amanhã. Estarei debaixo daquelas coníferas. Não se esqueça, ou eu faço outra visita, quer Linton esteja em casa ou não. Ele olhou de relance pela porta entreaberta do quarto e, vendo que o que eu dissera aparentemente era verdade, livrou a casa de sua malfadada presença. Capítulo 16. Por volta das 12 horas naquela mesma noite, nasceu a Catherine que o senhor viu no Morro dos Ventos Uivantes. Uma criança franzina de 7 meses e 2 horas depois, a mãe morreu, sem ter recuperado a consciência o suficiente para sentir falta de Heathcliff ou reconhecer Edgar. O desespero do Sr. Linton é assunto doloroso demais para ser descrito. As consequências mostraram quão profunda foi a tristeza. A meu ver, muito contribuiu para isso o fato de ter ficado sem herdeiro. Eu lamentava olhando a pobre órfã e censurei mentalmente o velho Linton. Uma parcialidade natural, creio, por assegurar a sua propriedade para a própria filha, Isabela, em vez de legá-la à filha do filho. Que criança indesejada, a pobrezinha. Podia até morrer naquelas primeiras horas de vida que ninguém se importaria. É claro que depois compensamos essa negligência, mas seu começo de vida foi tão pobre de amigos quanto de certo será o seu fim. Na manhã seguinte, uma manhã alegre e luminosa lá fora, a luz do dia penetrou com suavidade pelas cortinas do quarto silencioso e derramou sobre a cama e sua ocupante um brilho doce e delicado. Edgar Linton tinha a cabeça recostada no travesseiro e os olhos fechados.
Seus traços belos e jovens eram quase tão cadavéricos quanto os daquela que repousava ao seu lado, e quase tão rígidos. A calma dele, porém, era a exaustão do sofrimento, a dela, a da paz absoluta. A fronte lisa, as pálpebras fechadas, os lábios exibindo a sombra de um sorriso. Anjo nenhum do céu podia ser mais linda do que ela parecia ser. Eu partilhava da calma infinita que a envolvia. A minha mente nunca esteve em maior estado de graça do que naquele momento, contemplando a imagem serena do divino repouso. Repeti por instinto as palavras que ela pronunciara algumas horas antes, incomparavelmente além e acima de todos nós. Quer esteja ainda na terra, quer esteja no céu, seu espírito habita em Deus. Não sei se é uma peculiaridade minha, mas raramente me sinto tão feliz como quando velo numa câmara mortuária, desde que não divido a tarefa com nenhum ente enlutado, em convulso desespero. Vejo um repouso que nem o mundo, nem o inferno pode quebrar, e sinto certeza de um futuro infinito e sem sombras. A eternidade onde entram os mortos, onde a vida é ilimitada em sua duração, o amor em sua compaixão e alegria em sua plenitude. Percebi naquele momento quanto egoísmo havia até mesmo num amor como o de Linton, lamentando daquele modo a santificada libertação de Catherine. Por certo, depois da existência voluntariosa e impaciente que ela tivera, era de duvidar que afinal merecesse um lugar de descanso e paz. Poderia-se duvidar disso numa hora de fria reflexão, mas não naquele momento, não na presença do cadáver. Este afirmava sua própria tranquilidade e garantia a mesma calma para a alma que o habitou. O senhor acredita que tais pessoas sejam felizes no outro mundo, Sr. Lockwood? Eu daria tudo para saber. Evitei responder à pergunta da Sra. Jean, que me espantou por ser um tanto heterodoxa. Ela prosseguiu. Relembrando a vida de Catherine Linton, receio que não tenhamos nenhum motivo para pensar que seja feliz. Mas vamos deixá-la com seu criador. Sr. Linton parecia adormecido, e assim que amanheceu, aventurei-me a deixar o quarto e ir até lá fora, para respirar um pouco de ar puro e refrescante. Os criados pensaram que eu saíra para espantar a sonolência da minha prolongada vigília. Na verdade, meu principal motivo era encontrar o Sr. Heathcliff. Se houvesse ficado a noite toda debaixo das coníferas, não teria ouvido nada do movimento na granja, a menos que tivesse ouvido o galope do mensageiro mandado a Gimmerton. Talvez. Se tivesse se aproximado, provavelmente perceberia que havia alguma coisa errada lá dentro, ante as luzes que iam e vinham e o contínuo abrir e fechar de portas. Eu queria encontrá-lo, embora estivesse receosa. Sabia que devia dar-lhe a terrível notícia e desejava acabar logo com aquilo, mas não sabia como fazê-lo. Heathcliff estava lá, a alguns metros adiante dentro do parque. Estava recostado numa velha árvore sem chapéu, o cabelo molhado pelo orvalho que se acumulara nos brotos das árvores e caía em gotas ao seu redor. Devia ter ficado muito tempo de pé na mesma posição, pois vi um casal de meuros que ia e vinha, a pouco menos de 1 metro, ocupado na construção do ninho, e que olhava para aquela presença próxima como se fosse um tronco. Quando me aproximei, saíram voando. Heathcliff ergueu os olhos e disse: "Ela está morta. Não precisei que você me dissesse. Guarde silêncio, não chore diante de mim. Malditos sejam todos vocês. Ela não quer nenhuma de suas lágrimas." Eu chorava tanto por ele quanto por ela. Às vezes sentimos pena de criaturas que não têm nenhum sentimento por si ou pelos outros. Assim que olhei para o seu rosto, percebi que ele sabia da catástrofe. E tive a estranha impressão de que o seu coração fora vencido, afinal, e que ele rezava, pois seus lábios se moviam e tinha um olhar fixo no chão. "Sim, ela está morta", respondi, contendo os soluços e secando as lágrimas. "Espero que tenha ido para o céu. E lá cada um de nós poderá encontrá-la se tomarmos o devido cuidado para deixar o caminho do mal e seguir o caminho do bem." "E será que ela tomou o caminho do bem?" perguntou Heathcliff, tentando escarnecer. "Morreu como uma santa?" "Vamos, conte-me tudo o que se passou de verdade. Como foi que..." Tentou pronunciar o nome de Catherine, mas não conseguiu. Comprimiu os lábios e travou um silencioso combate em sua agonia interior, enquanto desafiava a compaixão com um olhar firme e cruel. "Como foi que ela morreu?" continuou, afinal. Apesar da sua coragem, agradeceu por ter algo por onde se apoiar. Tremia da cabeça aos pés, depois dessa luta, a despeito de si mesmo. "Pobre infeliz", pensei. "Tem coração e sentimento como todos os homens, seus irmãos. Por que anseia por escondê-los? Seu orgulho não pode cegar a Deus. Ele tentará quebrá-lo, até que lhe arranque um grito de humildade." "Morreu tranquila, como um cordeiro", respondi em voz alta. Deu um suspiro, se esticou.
como uma criança que desperta e volta a dormir profundamente. 5 minutos depois, senti seu coração pulsar de leve uma vez e depois mais nada. E ela chegou a falar de mim? Perguntou Heathcliff, hesitante, como se temesse que a resposta a essa pergunta revelasse detalhes que ele não suportaria ouvir. Não voltou a recuperar os sentidos. Não reconheceu mais ninguém desde o momento em que o senhor a deixou. Jaz agora com um doce sorriso no seu rosto e seus últimos pensamentos levaram-na de volta aos felizes dias do passado. Sua vida se encerrou como um sonho suave. Queira Deus que ela desperte no outro mundo com a mesma suavidade, pois desejo que desperte em tormento. Exclamou ele com veemência assustadora, batendo o pé e gemendo numa súbita explosão de fúria incontrolável. Pois ela foi uma mentirosa até o fim. Onde ela está? Não está lá no céu. Nem se acabou. Onde está então? Oh, Catherine, você disse que não se importava com os meus sofrimentos e eu rezo apenas uma oração. E repito essa prece até que a minha língua se paralise. Catherine Earnshaw, que você não tenha descanso enquanto eu viver. Disse que eu a matei? Venha me assombrar então. Acredito que os mortos devem assombrar os seus assassinos. E eu sei que os fantasmas vagam pela terra. Venha ficar comigo para sempre. Tome a forma que quiser, mas enlouqueça-me. Só não me deixe nesse abismo. Eu não posso encontrá-la. Oh Deus, é inexprimível. Não posso viver sem a minha vida, não posso viver sem a minha alma. Bateu a cabeça contra o tronco nodoso e, erguendo os olhos, uivou, não como um homem, mas como uma besta selvagem ferida de morte por facas e lanças. Vi várias manchas de sangue na casca de árvore e havia manchas também em suas mãos e na testa. A cena que testemunhei provavelmente era uma repetição de outras iguais acontecidas durante a noite. Aquilo mal me despertou compaixão, pois me apavorava. Ainda assim, relutava em deixá-lo naquele estado. Mas no momento em que ele se controlou bastante para perceber que eu o observava, gritou uma ordem para que eu fosse embora. Obedeci. Estava além das minhas forças acalmá-lo ou oferecer-lhe consolo. O funeral da Sra. Linton foi marcado para a sexta-feira seguinte à sua morte. Até lá, o caixão permaneceu descoberto na grande sala de visitas, cheio de flores e folhas perfumadas. Linton passava os dias e as noites ali como um guardião insone. E fato ignorado por todos, menos por mim, Heathcliff passava pelo menos as noites do lado de fora, também sem descanso. Eu não me comunicava com ele, mas tinha consciência da sua intenção de entrar se pudesse. Na terça-feira, pouco depois do anoitecer, quando meu patrão, vencido pela fadiga, for obrigado a se retirar por algumas horas, fui até uma das janelas e a abri. Fui motivada pela sua perseverança e quis dar-lhe uma oportunidade de dizer um adeus final à figura lívida do seu ídolo. Ele não deixou de aproveitar a ocasião e entrou de modo cauteloso e breve, tão cauteloso que não traiu sua presença pelo mais leve ruído. Na verdade, eu nem teria descoberto que ele estivera ali se não fosse o desarranjo do véu sob a face da morta, e se não visse no chão um cacho de cabelos louros preso por um fio de prata. Ao examiná-lo, percebi que fora retirado de um medalhão pendurado em volta do pescoço de Catherine. Heathcliff tinha aberto a joia e retirado seu conteúdo, substituindo por um cacho negro dos seus próprios cabelos. Enrolei-os juntos e coloquei de volta no medalhão. O Sr. Earnshaw naturalmente foi convidado a acompanhar o enterro da irmã, mas não mandou nenhuma desculpa nem compareceu. De modo que, afora o marido, o cortejo fúnebre foi composto apenas pelos rendeiros da granja e pelos criados. Isabela não foi convidada. Para a surpresa de todos na aldeia, Catherine não foi sepultada nem na capela situada sob o jazigo dos Linton, nem do lado de fora, junto aos túmulos dos seus. Sua sepultura foi cavada numa encosta verde, num canto do cemitério. Ali o muro é tão baixo que permite a invasão das urzes e dos mirtilos da charneca, e a turfa quase o encobre todo. Seu marido jaz agora no mesmo lugar. Para marcar os túmulos, há sobre cada um apenas uma lápide simples à cabeceira e um bloco cinzento e liso aos pés.